Ó, nesse primeiro nosso bate-papo, nessa estreia do Papo de Operário, a gente vai falar um pouquinho de telha. Telha, eu já vou dar um recado para você que está aí assistindo. Esquece esse papo, essa conversa de que telha é tudo igual. O que importa é cobrir, cobriu, acabou. Não é assim não, meu amigo. Lembra que eu falei agora de estar jogando dinheiro fora? Pois é, tem que ter cuidado, viu? Tem que ter conhecimento. Principalmente, conversar com quem entende do assunto. E hoje, mais do que falar de telha, mais do que falar de telhado, os cuidados, como fazer, como não fazer, a gente vai anunciar uma telha com tecnologia embarcada. É isso, né, Divanilson? Um produto revolucionário, talvez. Um produto, né, que veio a calhar com todo mundo, que tem uma dificuldade, né, Robson, de encontrar a telha por conforto. Então a telha Top Comfort, que nós vamos falar hoje aqui no Papo de Operário, ela vem justamente a dificuldade que as pessoas têm de ter um produto um pouco mais em conta na hora de cobrir, mas que me dê um conforto. Me dê um conforto tanto térmico, quanto de cobertura e quanto de estética, que é uma telha que fica muito bonita. E é quem é a pioneira disso aí é a Brasilite, né, que é representado pela Quartzolite, que vai nos dizer como funciona essa telha aí, tá bom? É isso, a telha Top Comfort é telha, fibrocimento, mas com tecnologia embarcada, reflete luz solar, baixa temperatura, traz economia de dinheiro para você. A gente que está aqui em Mato Grosso, em Rondonópolis, de onde a gente grava, a gente sabe que é um sol para cada um, então quando você tem algo que te possibilite baixar a temperatura, não só o calorão, mas o custo do ar-condicionado também vai lá embaixo, enfim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Top Comfort, que é esse lançamento, esse produto sensacional, revolucionário, como eu disse agora. Então é isso, vamos para a entrevista de Ivanilson. Obrigado, Robson, meu amigo. Vai ser um sucesso e vamos curtir, ó. Amanhã, a partir das 18 horas, Papo de Operário para vocês aí. Obrigado, gente. Muito bem, então, vamos lá, vamos para o nosso bate-papo, para a nossa entrevista, com dois promotores técnicos, a gente pode chamar de especialistas, da Brasilite, que é a empresa do Grupo Saint-Gobain, que traz essa tecnologia, que traz a Top Comfort como essa revolução no mercado. Recebo aqui o Márcio Santiago e o Pedro Ranieri. Márcio, Pedro, bem-vindos aqui ao Papo de Operário. A minha estreia hoje, um dia especial para mim, e estar na presença de vocês é muito bacana para a gente fazer esse bate-papo. Obrigado aí, viu? Obrigado, Ross. Obrigado aí pela essa oportunidade, né? Boa noite a todos, né? Estamos aí para tentar conversar, tirar essa maior parte das dúvidas, né, com a galera. Fala, Robson. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar um pouquinho hoje, né, sobre os nossos produtos e tirar um pouquinho sobre as dúvidas técnicas aí. E estamos à disposição aí nesse bate-papo. É isso aí. Ó, daqui a pouquinho a gente vai dar algumas dicas práticas aqui para quem está construindo, quem está reformando, até inclinação de telhado, como encaixar a telha, enfim, tem gente que acha que sabe, mas na verdade não sabe. Antes, vamos falar um pouquinho dessa tecnologia, vamos falar da Top Comfort. O que exatamente é isso? Nós estamos falando de uma telha fibrocimento, mas com algo aplicado ali nela, algum produto, e isso faz com que reflita raio solar. É isso, Márcio? Isso. Vou passar a bola aí para o Pedro, que ele vai explicar para a gente, né, dessa tecnologia. Ele, na parte especialista, ele vai conseguir tirar essas dúvidas maiores, né, Pedrão? Pedro, vamos lá. Show de bola, Marcião. Então, bora lá. Então, Robson, o que é a Top Comfort, tá? A Top Comfort é a nossa solução de telha térmica, tá? Da Brasilite. É uma telha, a nossa telha, tanto a convencional como a própria telha Top Comfort, ela é fabricada na máquina Hatcheck, tá? Que é uma máquina que ela forma diversas monopelículas, tá? E a nossa Top Comfort é uma telha que é feita com monopelículas de cimento branco. Então, por essa cor branca, ela consegue ter uma maior refletância dos raios solares, tá? Ela tem uma refletância de 73% dos raios solares e isso permite um conforto térmico maior comparado a uma telha convencional, uma telha metálica, uma telha convencional, uma telha cinza, né, de fibrocimento. E até já me adiantando um pouquinho, né, que é uma dúvida muito comum que as pessoas têm, falar, então se eu pegar uma telha convencional e pintar ela na cor branca, eu vou ter o mesmo conforto térmico que uma Top Comfort me proporciona?
Não, claro que se você pintar uma telha convencional na cor branca, você sim vai ter uma refletância maior e você vai ter um conforto térmico maior. Mas o grande quesito da Top Comfort é que ela não é uma telha pintada, como eu disse lá anteriormente, ela é uma telha em cimento branco. Então ela tem diversos multipelículas de cimento branco e cada uma dessas películas vai dar o conforto térmico para a nossa Top Comfort, reduzindo até em 8 graus, tá? Da Pedro, área externa para a área interna. nós estamos falando desse conforto térmico aqui, é baixar a temperatura mesmo, é diminuir o calorão. Chega a 8 graus Celsius, é isso? Chega até 8 graus Celsius a redução de temperatura, tá? E claro, né? Sempre em ambientes com elevada temperatura. É sempre bom firmar também isso, né? Que não é que se você tiver com 10 graus na sua localidade, que ela vai chegar a 2, tá? Ela vai refletir os raios solares. Então, em altas temperaturas, ela vai quanto mais quente, mais ela vai refletir e mais ela vai ter esse conforto térmico, tá? Você sabe que Então, aqui para nós, de onde a gente tá conversando com vocês aqui, esse ponto do sol, do calor, interessa e muito. A gente está em Rondonópolis, Mato Grosso. O Márcio está na capital do estado, está em Cuiabá. O Márcio sabe bem do que eu estou falando, né, Márcio? Paz, aqui é quente, moço. Tá abaixo de 38 graus, hein? a capital mais quente. quente do Brasil. É quente. Ei, Márcio, e aí? O mercado aí na capital do estado, a adesão à Top Comfort, como é que você está vendo isso? Como é que você está sentindo? Essa Isso. redução, essa Aqui busca por um refresco nesse calorão. temos bastante cliente hoje aqui em Cuiabá, né, que estão na procura desse conforto, né? Eles veem, tipo assim, que a diferença entre de valores que são baixíssimos, né, em comparação de uma para outra, eles, com certeza eles preferem uma coisa que está com conforto maior, né? E por isso que eles estão na busca sempre aí do que seja acessível e atenda ali também o conforto térmico, né? Lembrando que essas telhas nossas, ela, em comparação, tipo assim, com a outra, né, que é a sanduíche, ela consegue a segunda que vai dar esse conforto ali para os nossos clientes. Então, é isso que eles querem, né? Questões de valores, né, de custos, e buscar também aquele conforto melhor para eles. Então, a demanda que a procura aqui na nossa capital tem bastante. Mas É ó, um essa. ponto muito importante, Márcio, que você comentou sobre a própria telha sanduíche, né? Que assim, se você for colocar numa tabela de estudos, a Top Comfort ela tá ali na segunda colocação. Em questão de performance, uma telha que nem a sanduíche, que ela tem um miolo de EPS no meio, ela vai conseguir atingir uma performance um pouco superior da Top Comfort. Mas qual que é o grande quesito da Top Comfort, né? O ganho dela? Aquela uma telha aí que, dependendo da região, às vezes ela consegue ser 50% mais barata, em algumas localidades consegue ser até metade do preço que uma telha sanduíche sai. E ela tem uma grande vantagem que a instalação dela é igual uma telha convencional de fibrocimento, não muda nada, tanto inclinação, vão livre, então é uma instalação que o mercado já conhece. E ela, no cimento branco, já consegue ter uma performance muito semelhante do que a gente tem na telha sanduíche. E um ponto importantíssimo, que é um ganho muito grande da Top Comfort, que a telha sanduíche ela é um material metálico. Então, o material metálico ele vai ter uma alta corrosão, dependendo do meio que ele é exposto. Pedro, A Top Comfort, como ela é uma telha com matriz cimentícia, ela já não sofre esse tipo de corrosão. Pedro, deixa eu aproveitar o seu Fala, gancho Robson. para dar esse recado para quem não é do ramo da área da construção. A gente está fazendo esse comparativo com a telha sanduíche. O que é a telha sanduíche? A telha sanduíche são duas telhas galvanizadas, tá? São duas peças metálicas, uma na parte inferior, outra na parte superior, e no meio vem um EPS, tá? O que é o EPS? Assim, no popular, dito popular assim, é basicamente um isopor com uma densidade um pouco maior. Esse isopor que vai ser o responsável por quê? Uma atenuação tanto acústica e também um isolamento térmico. Então, o isopor ele é um material que é um material muito bom para a questão de isolamento térmico. Mas também o preço de uma telha sanduíche ele é muito mais elevado em comparação com uma telha Top Comfort. Como eu disse, o preço vai flutuar muito de região para região, mas normalmente se tem uma média aí de 50%
40% mais cara do que a Top Comfort, uma telha sanduíche. É uma, E também é uma telha que também necessita de uma instalação um pouco mais especializada, diferente do que a gente já tem na Top Comfort, que é uma instalação convencional, é a mesma instalação que a telha que a gente já tem há mais de 85 anos no mercado. é uma Então, diferença grande, nós estamos já tem falando de essa 40%, facilidade. 50%, é uma diferença Sim. e tanto, além de onde se instalar. Eu queria que você falasse um pouquinho, Pedro, o Márcio também pode complementar. A Top Comfort, ela é ideal para quais ambientes, para quais áreas, para quais instalações, para quem está assistindo e está pensando em reformar e investir? Então, Robson, a Top Comfort ela é indicada para qualquer tipo de ambiente, tá? Então, tanto do ambiente residencial, um ambiente comercial, também ela é um nicho que quando a gente inaugurou, né, quando a gente começou a produzir a Top Comfort, era um nicho que a gente nem imaginava que seria tão grande, que é o próprio agronegócio, porque no agronegócio você tem os controles de temperatura é muito importante para a questão de reprodução dos animais, tanto para alimentação. Pra você ter noção, a temperatura que você tem no seu ambiente influencia na alimentação do seu animal. E é um ambiente também que tem exposição a diversos tipos de materiais, né? A própria amônia, que vem das fezes, da urina do animal, é um elemento químico bastante corrosivo. Então, como que você consegue ter esse controle de temperatura sem com uma cobertura que não sofra corrosão? Então, a Top Comfort veio a calhar nesse nicho de mercado, no agronegócio, é algo que vem crescido muito, porque ela tem esse controle de temperatura e ela também não é um material corrosivo, que vai sofrer corrosão nesse ambiente agressivo, tá? Então, Márcio, assim, do ambiente residencial, daquela casinha que não tem uma laje, que você, você não vai ter, você tem um forro, ou mesmo sem um forro, aquela casinha que o telhado já é direto ali para a sala, você vai sentir uma diferença muito grande com uma Top Comfort, com uma telha convencional, seja ela metálica, ou uma própria telha sanduíche, tá? Márcio, eu queria conversar um pouquinho sobre mercado, pegando um gancho no que o Pedro falou. Deu um exemplo, né, de produtores, pessoal do agronegócio, até para o conforto dos animais, da criação. Quais são os públicos que têm te procurado hoje? Quem são os nichos que estão procurando e estão buscando a Top Comfort? E como fazer essa ponte, quer dizer, como levar essa tecnologia para mais pessoas, abrir esse leque? Isso, ó, aqui, que nem o Pedro falou, o que está sendo procurado, que tem bastante áreas residenciais mesmo, né, que estão procurando nós, tanto nas partes das coberturas. Só complementando, essa telha nossa Top Comfort, ela tem todos os tamanhos que nem a convencional tem, desde ali da 1,53, né, a 2,44, a 3,66, então atende todos os requisitos, todas as partes que os clientes estão procurando, entendeu? Consegue suprir a necessidade de cada um. Porque, tipo assim, tem vários tamanhos que nem a convencional tem. Ela é simples, que nós estamos falando aí, que nem o Pedro mencionou, né, na parte das instalações. Então, o que tem nos procurado são bastante clientes, partes residenciais, esses condomínios, né, até mesmo as casas, tipo assim, todos os padrões, todas elas estão procurando esses tipos de telhas que querem esse conforto, né? Então, quando eles falam de telhas, as nossas próprias revendas, elas indicam ali a Top Comfort, que vai conseguir garantir aquele conforto melhor para cada um deles. Ô Pedro, agora há pouco você mencionou a ideia, quem instala um telhado faz uma cobertura, depois pensa em pintar de branco, ou pensa qualquer outra solução, o tal do milagre que eu citei lá no início do programa. A gente está falando aqui de tem gente jogando dinheiro fora, né? Tem gente que está investindo errado, fazendo errado, porque não tem um bom projeto, porque não tem uma boa execução daquilo que pensa. A Top Comfort vem para suprir isso aí também, quer dizer, investir certo, economizar depois com um projeto, com manta, enfim. E claro, contratando uma mão de obra que faça corretamente o serviço, quer dizer, tem a inclinação do telhado, tem que ver a necessidade, tem uma série de critérios aí, né? Exatamente, como eu disse lá no início, você pode pegar uma telha convencional e pintar? Pode, isso não tem nenhum impeditivo.
ela vai te trazer uma refletância e um conforto térmico? Sim. Igual da Top Comfort? Não. Como eu disse, a Top Comfort são multicamadas. A Top Comfort, quem tem a oportunidade, que vê numa revenda, pode ver que a Top Comfort ela tem várias listrinhas brancas no miolo dela. Então, ela é uma tecnologia de multicamadas de cimento branco. Então, cada uma dessas camadas vai servir para a questão desse conforto térmico. E você pintar uma telha convencional, você já vai estar acrescentando o valor também da telha. Então, você vai ter um valor adicional. E esse valor adicional, muitas vezes, vai ficar muito semelhante do que já é o adicional da própria telha Top Comfort, em porcentagem do valor, em referente a uma telha convencional. Então, você pintando a telha, você vai ter praticamente o mesmo custo que uma Top Comfort, só que com uma eficiência térmica menor. Então, a Top Comfort, ela só por conta da tecnologia dela, já consegue ter um conforto térmico muito grande. Então, ela não necessita de pintura, porque ela já vem na cor branca. Aí a gente pode até discutir a questão estética também, que você tem um ambiente mais claro também, um ambiente mais agradável. Então, são grandes vantagens da Top Comfort que a gente tem. A cor branca tem agradado, né, Márcio? Tem sim, porque o pessoal gosta do negocinho mais pintadinho, mais arrumadinho, né? Ele acha que todo mundo até mesmo quer comprar uma telha de fibrocimento convencional, né? Ela quer fazer uma pintura na cor branca. E nossa, já vem nesse aspecto, né? Principalmente a Top Comfort, ela já vem na cor branquinha e isso tem agradado muito aí os nossos clientes. Não, fica bonito, fica bonito. Eu quero trazer um outro ponto com vocês aqui. Quero falar um pouquinho da durabilidade, além da economia, né? Essa baixa na temperatura significa economizar o ar-condicionado, por exemplo, economizar com climatização, isso aí já tá dado. Mas quero falar também da durabilidade, da impermeabilidade, como a telha se comporta desde que executada, claro, instalada corretamente. Vamos lá, Márcio? Vamos lá. Nossas telhas hoje, né, tem a garantia aí, até mesmo o Pedro ele pode me confirmar. Nós temos a garantia de 10 anos, né, no mercado. Exatamente, Robson. A nossa garantia ela é uma garantia que, com todo o nosso sistema completo 10 anos. de peças complementares, isso é algo que os concorrentes não têm, tá? Hoje em dia, os concorrentes trabalham com 5 anos de garantia e a Brasilite já trabalha com 10 anos de garantia, trabalhando com todo o nosso sistema da Top Comfort, ou telha convencional, todos os nossos produtos, todo o nosso sistema vai trabalhar com 10 anos de garantia. Também tem a questão energética, né? Que quando a gente fala em redução de temperatura, né? Quando a gente tem esse índice de redução de temperatura de refletância solar, a gente já trabalha com material que ele é um material sustentável, justamente por conta que ele também vai ter uma redução na questão energética da sua casa. Então, o ventilador que fica ligado o dia inteiro na velocidade 3, às vezes você pode deixar ele na velocidade 1, ou nem precisar ligar o Ou nem ventilador. precisar. Ou o ar-condicionado, aquele ar-condicionado que fica lá no 16, 18, congelando lá dentro, porque tá muito quente dentro da sua casa. Às vezes você nem precisa ligar ele, ou se ligar, você não precisa manter ele tanto tempo ligado. Então, isso também é uma redução, uma questão sustentável que você também vai economizar, que no Brasil, culturalmente, a gente sempre acaba pensando muito no valor do insumo, né? Mas a gente acaba não pensando no quanto que esse material vai trazer de retorno para a gente a longo prazo. Então, cada vez mais a gente vem pensando na questão sustentável, tá? Não só na questão que é muito importante de conforto, tá? De performance térmica, mas também da questão de quanto que esse material se torna sustentável ao longo do tempo. Márcio, vamos falar um pouquinho da impermeabilidade dela. Vamos traduzir para quem está assistindo aqui. Entra água, fica aquele aguaceiro, como é que é? Isso, tipo assim, que nem nós estamos falando aí quando nós tratamos de garantia, só lembrando aí que temos que tomar bastante cuidado aí na hora das instalações, né? É Que boa. as instalações, elas precisam ser feitas de acordo com o que o manual ele solicita, né? Primeiro, quando a gente fala de permeabilização, muitas vezes os clientes eles acabam reclamando algumas fissuras, algumas trincas, mas isso são provenientes ali de caminhamento diretamente sobre elas, né? E nós sempre deixamos bem claro que, tipo assim, temos que tomar bastante cuidado ali ao fazer parte das instalações, né? Não caminhar diretamente sobre elas, fazer ali as fixações corretamente, né? Porque até mesmo um parafusamento errado faz com que ela causa fissuras ali, principalmente nas verticais e também nas longitudinais, fazendo com que
causa esse tipo de problemas futuros para o cliente. Márcio. Exatamente, Márcio. A telha Top Comfort, ela segue todas as normas da própria telha convencional de fibrocimento, porque ela é uma telha de fibrocimento também, a Top Comfort, tá? Ela é uma telha de fibrocimento, só que ela também tem cimento branco na sua composição em multicamadas. Então, ela segue a norma da NBR 7196 para instalações de fibrocimento. Então, tudo que você tem na questão de cuidados com caminhamento, sempre utilizar tábua para distribuição do peso, inclinação, vão livre, ela segue a mesma norma da telha convencional. E, Robson, em referente à permeabilidade, a nossa telha Top Comfort, ela recebe um tratamento que a gente chama popularmente aqui na fábrica de Tibum, tá? O Tibum, que é? Nada mais é que é um tanque que a gente tem com uma resina, tá? Essa resina, ela vai criar uma película protetora que forma aquele efeito gota da telha. Ou seja, ela é uma proteção a mais para a telha de fibrocimento, tá? A telha de fibrocimento, por si só, normalmente ela vai ter absorção d'água, porque é um material de cimento e a matriz de cimento ela precisa de uma absorção d'água, assim como quando você faz um reboco, faz um contrapiso, você vai umidificar o seu cimento, porque ele precisa daquele processo de cura, de dilatação e retração, tá? Então o cimento ele precisa de umidade. Mas o nosso tratamento do Tibum, ele auxilia nessa questão para justamente melhorar a cura do cimento. Então, após algum tempo, aproximadamente um ano, a telha por si só, esses poros de cimento, eles vão se fechando cada vez mais, porque os grãos de cimento vão dilatando e retraindo. Então, essa porosidade que existe numa telha de fibrocimento convencional, isso em todas as telhas é uma característica do cimento, tá? Não estou nem falando aqui só especificamente da telha, tá? Mas qualquer material com a base cimentícia, ele vai ter uma porosidade. E essa porosidade da telha, com o tempo, ela vai se fechando. E claro, mesmo que seja uma telha que não tenha nenhum tipo de tratamento igual a nossa telha da Brasilite tem, igual a nossa Top Comfort tem, ela com o tempo ela tem uma absorção aproximadamente de 25% a 30%. Então as telhas, quando elas são muito novas ainda, elas podem ter uma aparência um pouco mais escura por baixo, mas nunca ela pode ter gotejamento nem permeabilidade. Boa. Então, quando a gente fala de absorção, a gente tem que distinguir o que é absorção e o que é permeabilidade. Permeabilidade é quando a telha ela já absorve água excedente, que ela começa a ficar úmida por baixo. No toque, você consegue sentir umidade. Você vai colocar a mão ali, você vai sentir que só a umidade na tua mão que molhou. A questão de absorção para uma telha de fibrocimento, ela é normal e ela tem que acontecer. Mas a nossa telha, como eu disse, a Top Comfort, e tanto as nossas telhas convencionais, isso é algo que a Brasilite tem, ela tem esse tratamento que ela fica hidrofugada. Então, ela tem aquele efeito gota que é uma camada a mais de proteção para as nossas telhas. Deixa eu conversar com quem está assistindo, para você que está aí na audiência com a gente nesse Papo de Operário. É isso, quer investir certo, investir barato, pega as dicas aqui dos especialistas, procure a Top Comfort. Lembrando, viu, na Operário Materiais de Construção, você encontra essa telha revolucionária. Márcio, para a gente fechar o nosso bate-papo, quem quer investir certo, gastar certo, baixar a temperatura, economizar dinheiro, além de ter um telhado lindo, bem feito, bem executado, procura a Top Comfort, né? Claro, com certeza. Top Comfort está aí para deixar todos os gostos dos nossos clientes. É claro, eles não vão se arrepender em comprar a Top Comfort. Pedro, produto revolucionário. Quem quiser conhecer, pode e deve Robson, conhecer. É um excelente produto, um produto que veio de fato para revolucionar o mercado aí de telhas térmicas, tá? E é isso, peça Top Comfort, facilite, peça Brasilite. Com certeza. É isso, facilite, peça Brasilite. Procure Operário Material de Construção, viu? Olha, mais do que um bate-papo de estreia, mais do que um primeiro programa, isso aqui foi uma verdadeira aula. A gente falou de permeabilidade, a gente falou de custo, benefício, projeto. Lembrando que, claro, você tem que ter um bom profissional, bons especialistas como esses aqui que hoje nos deram essa aula para te ajudar, para investir certo, para não jogar dinheiro fora. E no mais, meu amigo, procure a Top Comfort, vem conferir de perto esse lançamento, vem ver de perto o que é essa tecnologia. O Papo de Operário volta na semana que vem, na próxima quinta-feira, aqui, a partir das 18 horas, viu? Um abraço para você que nos assiste. Lembrando, compartilhe com os amigos, vem com a gente, vem pro Papo de Operário. Márcio, Pedro,
Um abraço, meus amigos. Obrigado pelo bate-papo, viu? Valeu. Robson, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu espero que a gente tenha tirado bastante dúvidas, que o pessoal tenha aprendido bastante aí sobre a nossa telha Top Comfort. E estamos à disposição, nosso time da Sangoban como um todo, o time da Brasilite está sempre a postos aí para ajudar nessas questões técnicas e também comerciais com toda a nossa equipe aí. Show de bola. Márcio, segura o sol de Cuiabá um pouco aí, ó. Precisando, Robson, pode nos contatar. Tipo assim, mesmo o cliente está com dúvida, querendo lá na obra, quer nos chamar, estamos à disposição de vocês, tá bom? Obrigado aí pelo convite, hein? É isso aí, bora pra cima. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.